Boa noite, meus irmãos. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que bom que estamos reunidos nesse domingo como igreja do Senhor, para louvar, para adorar, para cultuar o nosso Deus, que é o único que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 135. Salmo 135. Eu quero ler os versículos 1, 2 e 3 da Palavra de Deus. Salmo 135, que diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Amém? O texto fala: vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Se nós pensarmos em como era no Antigo Testamento a respeito de tabernáculo, tinha o lugar santo, tinha o lugar santo dos santos, e depois que Jesus morreu, o véu se rasgou e nós temos um livre acesso a Deus. Nós temos um livre acesso ao nosso Pai. Louvai nos átrios da casa do Senhor. Será que o único lugar que é a casa do Senhor são essas paredes, é esse templo? A igreja é a reunião dos santos, dos filhos de Deus. Isso acontece aqui, isso acontece nas nossas casas como célula. Isso acontece nesse momento, nessa transmissão que nós fazemos para você de um culto online. Por isso que você possa, onde você está, louvar ao Senhor. A princípio temos feito assim, mas logo Deus vai nos dar a oportunidade e o privilégio de juntos nós nos reunirmos de novo como uma grande família do Senhor. Amém? Vamos orar e depois nós podemos cantar louvores ao nosso Senhor. Obrigado, Pai, porque nós podemos te louvar, podemos te adorar, podemos cantar louvores ao teu nome nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações através das canções, através da palavra do Senhor ministrada a cada um de nós, Pai. Que o Senhor seja conosco e esteja no nosso meio nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar em espírito e em verdade.
meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nos atos do Senhor nós queremos estar nessa noite, Pai. Esse é o nosso prazer, estar no centro do coração e da vontade do Senhor. Por isso nós cantamos, Rei dos Reis e Senhor, nós te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Vamos continuar adorando, louvando o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Nosso abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor, amém? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim.
quantas são as promessas do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor estaria conosco todos os dias, inclusive nesses momentos. É até a consumação dos séculos, e os séculos ainda não se consumaram. O Senhor continua conosco, Pai, nós te agradecemos por isso. Que nós possamos aprender mais do Senhor nessa noite, através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações, Senhor. Pedimos que o Senhor venha sobre nós neste momento e nos ensine, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Olá, boa noite. Que bom nós podemos cantar ao Senhor. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Incomparável é o amor do Senhor, incomparável é a presença dele nas nossas vidas. Nessa noite eu quero compartilhar com você sobre um pouquinho a história de uma personagem bíblica que eu gosto muito, um homem da Bíblia. E a história dele está escrita e já leva o nome do seu livro, Josué, capítulo 1, dos versículos 1 até o 9. Nós vamos dar uma olhada nesse texto e vamos entender um pouquinho o que Deus fala tanto a Josué quanto fala ao meu coração e ao seu coração. Você já vai abrindo a sua Bíblia, você que está em casa, não entenda que você, pelo fato de estar em casa, não tem que colocar uma roupa bonita, nada de ficar no culto aí de pijamão, hein? Coloca uma roupa bonita, alinhada, senta na sala com a família e vamos glorificar o Senhor. Josué, capítulo 1, versículos 1 até o 9. Vamos ler juntos? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche os teus olhos para uma oração. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, estamos reunidos nesse momento de forma virtual, porém o Seu Espírito que está aqui na minha vida, está na vida e na casa de cada um dos meus irmãos espalhados pela cidade ou pelos lugares onde eles estiverem. Que a Tua graça e o Teu amor esteja sobre eles e que essa palavra de Josué seja inspiradora para todos nós, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento da história do povo de Israel, eles estavam passando pelo finalzinho do funeral de Moisés. Moisés havia morrido recentemente e agora Deus chega para Josué com um chamado, um comissionamento. Deus coloca Josué dentro da história completa do povo de Israel. Moisés já havia preparado o coração e já tinha dito para Josué que ele passaria a ser o líder do povo de Israel. Mas agora Deus chega e fala com a sua própria boca, dizendo a Josué que ele seria quem conduziria o povo de Israel nesse momento. Deus não só lhe dá o comissionamento, mas Deus coloca sobre ele a autoridade de comando sobre o povo de Israel. Deus toma essa atitude com Josué
porque queria manter a continuidade do seu governo teocrático, onde Deus seria o centro e o tudo deste povo, como já havia dado provas disso. Nesse momento, Deus dá 4 ordens para Josué. A primeira era atravessar o Jordão. A segunda ordem era que Josué fosse forte. A terceira era fazer com que o povo de Israel pudesse receber a sua herança. E a quarta era que Josué precisava tomar cuidado de fazer tudo de acordo com a lei de Deus. Josué era o homem certo para essa situação. E eu quero te mostrar um pouquinho algumas das atitudes anteriores deles. Josué liderou a primeira batalha de Israel no deserto, Êxodo capítulo 17. Josué subiu o Monte Sinai como assistente de Moisés, Êxodo capítulo 24. Ele desempenhou função especial na tenda da congregação, Êxodo capítulo 33. Foi um dos 12 homens enviados para espiar Canaã, livro de Números capítulo 13 e 14. Josué foi um dos últimos adultos sobreviventes do êxodo do Egito, Números capítulo 14. Josué, nesse momento, foi escolhido como sucessor de Moisés, e isso é relatado no livro de Números capítulo 27. Por outro lado, Josué sabia muito bem o encargo dessa liderança. Um povo que reclamava demais, dificuldades pela frente que viriam, mas eu vejo que é justamente por isso que Deus, de uma forma a acalentar o coração de Josué, repete a sua fala dizendo várias vezes para Josué: seja forte e corajoso. Esta era a hora do povo possuir a terra prometida. Essa terra, por incrível que pareça, já estava ocupada. Haviam várias nações independentes que tomavam conta da terra. Haviam reis, haviam capitais fortificadas, cidades fortes, exércitos, e nesse momento, sem dúvida, nenhuma dessas cidades e desses reinos estaria dispostos a ceder as suas propriedades de uma maneira fácil. Se você estivesse no lugar, pensa comigo, se você estivesse no lugar de Josué, o que você faria? O que você faria? Tomaria posse das palavras de encorajamento do Senhor e levaria o povo a conquistar a terra prometida? O que você faria? Depois você pode escrever no grupo da igreja, no chat de conversas, você pode mandar a sua resposta. E eu quero olhar um pouquinho mais para esses versículos e para Josué, a fim de juntos encontrarmos inspiração e fé para os nossos dias. Eu tenho certeza que assim como eu, você já teve momentos na sua vida onde você pensou em desistir de tudo, de jogar tudo para o alto e sair por aí, sem rumo, sem direção. Mas isso é o certo a se fazer? Isso é a coisa certa a se fazer? Veja o que Deus fez com Josué, e eu creio que Ele pode fazer conosco hoje também. A primeira coisa que Deus fez com Josué foi dar ânimo a ele. O Senhor veio e deu ânimo a Josué. Assim como todo o povo de Israel, Josué estava ainda envolvido com a morte recente de Moisés. Para Josué, ele não foi apenas um líder. Moisés foi para Josué o seu mentor. Moisés foi um conselheiro, o pai da fé de Josué. Agora Josué estava sozinho, diante do desafio de liderar esse numeroso e complicado povo a entrar a uma terra que já tinha dono. Que desafio Josué tinha pela frente. Imagino que medo, dúvida, insegurança, incertezas. Eu imagino que ele queria achar uma saída para tudo isso. Ele queria cair fora. Mas Deus chegou a ele e disse, olha comigo no versículo 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus chega para Josué e fala, seja forte,
eu quero que você me ajude a entregar na mão desse povo a terra que eu prometi dar a eles lá atrás, para os pais deles. Olha o versículo 5, vamos ler um pouquinho antes. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué estava recebendo da própria boca de Deus um comprometimento em que Deus estaria com ele assim como esteve com Moisés. Deus estaria com ele, junto dele, o suportando, o ajudando. Em outras palavras, Deus estava querendo dizer para ele: Josué, siga pelo caminho da fé. Não se amedronte com os adversários. Eu estarei com você hoje e sempre. E sabe, meus irmãos, eu gosto muito desse texto, pois em muitos momentos da minha vida, onde passei por dificuldades, olhei para Deus nessa perspectiva de ser animado, e Deus recobrou o ânimo no meu coração. Que Ele assim faça com a sua vida, nesse dia, nessa noite, nesse momento, nessa circunstância de vida que estamos vivendo. A segunda coisa que Deus pede para Josué é obediência. Deus pede para que Josué fosse obediente. Olhe comigo os versículos 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto tudo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mais uma vez, Deus fala para Josué ser forte e também seja muito corajoso. Mas a principal percepção que eu tenho desses versículos está no fato de que o Senhor espera que Josué fosse obediente à sua palavra. Se Josué quisesse ser bem-sucedido em tudo que viesse a fazer, a obediência aos princípios bíblicos seria imprescindível. Deus diz para Josué fazer tudo como Moisés havia lhe falado. Ou melhor, levar em conta toda a lei de Deus que Moisés falava e seguia. São elas: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quantas vezes nós não temos opinião certa e nem centrada na palavra do Senhor, e estamos nós lá, indo para a direita, ora indo para a esquerda. Segunda coisa, não cesses de falar deste livro. O Senhor queria que Josué falasse do livro da lei, sempre, constantemente, sem parar. Ele aconselha Josué a não deixar de meditar. Medita de dia e medita de noite. Ocupe o seu tempo com meditação. Faça segundo o que nele está escrito. Meus irmãos, os resultados da sua obediência, da obediência de Josué, serão prosperidade e tudo o que fizer será bem sucedido. Mas vamos olhar para nós, vamos olhar para mim, olhemos para você. Será que em tudo damos ouvidos e obedecemos à palavra de Deus? Lembrando no seguinte, que Josué nesse momento da história, ele tinha apenas os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós já temos a Bíblia completa, 60 e tantos livros, Antigo e Novo Testamento, tudo completo. Será que nós sempre estamos meditando na palavra do Senhor, de dia e de noite? Será? Mas uma coisa eu sei, que eu também quero e que você quer. Nós todos não levamos em conta as situações ou os pedidos anteriores do Senhor, mas na hora de querermos a prosperidade nos nossos caminhos, na hora de querer ser bem-sucedidos, nós exigimos. E aí eu quero te falar no terceiro ponto, ser bem-sucedido. Todos nós queremos ser bem-sucedidos e queremos que pessoas queridas nossas sejam bem-sucedidas.
Mas a palavra de Deus aqui está nos orientando. Se quiser ser bem-sucedido, guarde a palavra de Deus. E aí me vem um outro exemplo de um outro homem, Davi. Esse sabia muito bem o que isso significava. E ele foi reconhecido como um dos maiores reis de todo Israel. Ele sabia muito bem, e ele escreveu no Salmo 119, alguns versículos que nós podemos ler e entender porque ele sabia que obedecer ao Senhor e à sua lei lhe eram de grande valor. Salmo 119, abre comigo lá, o versículo 47. Davi diz assim: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Salmo 119, versículo 97, Davi diz assim: quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo o dia. Se quisermos ser bem-sucedidos, obedecer e falar a lei de Deus nos ajudarão a alcançar isso. Salmo 119, versículo 101, Davi diz assim: de todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Salmo 119, versículo 129, Davi diz assim: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Meus irmãos, se quisermos ser bem-sucedidos, obedecer o que o Senhor fala em sua palavra é imprescindível, necessário demais. O Salmo 119, versículo 165. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Meu irmão, minha irmã, vivemos dias difíceis, os nossos pés e joelhos estão trôpegos, como a própria palavra fala. E aqui Davi nos aconselha: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Se eu e você quisermos evitar os tropeços, precisamos meditar na lei do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 9, eu volto lá, e o texto me diz, mais uma vez, que o Senhor chega para Josué e fala para ele ser forte e corajoso. Deus mais uma vez enfatiza: sou eu quem estou te mandando, não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meu irmão, minha irmã, você que está aí na sua casa, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Aqui, andar por fé é o que Deus queria que Josué fizesse. Andar por fé, meus irmãos, é o que Deus quer que eu e você façamos hoje e sempre. Se no final dessa quarentena alguma coisa ficar aqui na minha cabeça e na sua cabeça, que seja meditar na lei do Senhor e obedecer os seus estatutos. Tudo isso fará com que a nossa vida seja diferente. A história de Josué continua. Esta é apenas a introdução, o comissionamento. Porém, ele, se iniciasse de qualquer jeito a sua caminhada na liderança do povo de Israel, Deus não faria ele prosperar como prosperou. E eu concluo dizendo o seguinte: que no final Josué venceu a todos os seus inimigos. Ele conseguiu liderar o povo de Israel até que todos estivessem instalados na possessão da terra que Deus havia prometido a eles e aos pais deles anos atrás. Mas o segredo da vitória está em quê? Sim, o segredo da história e da vitória de Josué está em ser forte e corajoso. Nisso também. Mas Josué não somente foi forte e corajoso, mas como ele ouviu e obedeceu a lei do Senhor. Este foi o segredo da vitória dele: ouvir e obedecer a lei do Senhor. Ele sabia que se pisasse fora da linha, Deus o cobraria. Ele sabia que, assim como Moisés, que desobedeceu uma ordem do Senhor, não pôde entrar na terra prometida,
ele precisava andar segundo a lei que Moisés havia deixado para ele andar. Então, Josué optou em seguir à risca tudo aquilo que Moisés já havia lhe dito, e Deus agora estava reiterando: assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Versículo 5. Obedecer a Deus, meus irmãos, é um grande privilégio. E as bênçãos decorrentes desse ato são inúmeras. Além disso, a obediência atrai a presença de Deus, atrai a presença do Altíssimo. Assim como fez Josué, eu e você também podemos fazer. Nos apossar da promessa do Senhor e meditar em suas verdades, zelando pelo fiel cumprimento da sua palavra em nossas vidas. Jesus, o nosso Salvador, nos diz algo bastante importante no final do versículo 20. Você vai ver ele escrito aqui atrás, no nosso banner. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus promete estar conosco por meio do seu Espírito Santo e por meio da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, creia, eu e você não estamos sozinhos, nós estamos cuidados. Deus tem cuidado de nós, Ele deixou-nos a sua palavra, deixou-nos o seu Espírito, para que viéssemos andar nela, na sua palavra, para que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que zelemos para que a sua palavra seja cumprida nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos e nas gerações futuras. E seguir e obedecer a palavra do Senhor é o segredo para ser forte. Mas eu te sugiro algo diferente: seja forte na palavra. Conheça a palavra, obedeça a lei do Senhor, guarde no coração, medite de dia e de noite, seja corajoso para obedecer os ensinamentos que Ele nos deixou. E certamente, meu irmão, minha irmã, você e eu, nós seremos bem-sucedidos em tudo que viermos a fazer. Queridos, eu espero que essa palavra, assim como me edificou, possa edificar e confortar e encorajar o seu coração durante essa semana toda, no nome de Jesus. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado porque o Senhor deixou o seu Espírito Santo. Muito obrigado porque a sua palavra é norma de conduta e direção para as nossas vidas. Deus, nos ajuda a sermos diligentes e a praticarmos a tua palavra, meditarmos nela de dia e de noite, e assim como Josué, nos tornaremos fortes e corajosos para enfrentar o que vier. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor usa o exemplo desses homens que viveram a sua fé, que viveram os seus dilemas e que viveram a sua história na dependência total do Senhor. Josué, Davi, Moisés e tantos outros homens, eles trazem a nós esperança de que nós, nas dificuldades que vivemos, poderemos ser mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o teu Filho Jesus. Pai, abençoa as nossas vidas, guarda-nos de qualquer enfermidade, fortaleça-nos o espírito e a fé para que possamos andar na Tua palavra todos os dias e que a semana que vem nós possamos vencê-la no nome do Teu Filho Jesus, e que o Senhor afaste de nós e das nossas casas qualquer enfermidade, e que a Tua proteção, que a Tua alegria e que o ânimo do Senhor estejam em nossos corações no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você pode estar mandando pedidos de orações, você pode estar interagindo e compartilhando conosco. O que você faria se estivesse no lugar de Josué? Qual seria a sua atitude? Qual seria a sua decisão? Deus te abençoe, uma boa semana e até mais.